Fala pessoal, o meu nome é João Pedro e esse é o podcast da Quatro Folhas, o poder do trevo, a marca que nutre o seu corpo e a sua mente. Hoje, antes de nós começarmos o nosso capítulo, o nosso episódio do nosso podcast, eu preparei uma mensagem aqui para vocês que tem bastante a ver com o tema e eu gostaria de lê-la antes de nós começarmos. Então, vamos lá, eu vou ler essa mensagem e logo na sequência nós vamos começar o nosso debate. Existe um lugar de infinitas possibilidades, um lugar onde brota toda a criatividade que existe no mundo. Você achava que a criatividade fosse sua, né? Ela não é. Você a pega emprestada toda vez que acessa este lugar. Temos a tendência de achar que as ideias são nossas. Elas são, na verdade, seres independentes que se apresentam a nós no momento e da forma que querem. Você não tem uma ideia, ela tem você. O lugar que vamos conversar hoje é a nascente das ideias. O seu reinado é lá. Mas não somente de toda a criatividade, de todas as ideias, esse também é o lugar onde tudo é harmônico, pacífico e generoso. E toda conexão espiritual, tudo que existe de mais mágico e maravilhoso, só pode ser encontrado lá. Todas as fórmulas, todas as estruturas do universo, os códigos, os tipos, as séries. Talvez você seja frequentador deste lugar e já o conheça. Talvez já tenha estado lá e não sabia. Ou talvez, de fato, não o conheça. Ainda. E pensar que tantas pessoas vêm e vão sem conhecê-lo. Quanto desperdício de vida! Hoje, vamos conversar deste lugar que é inexplicável em palavras, pois toda vez que falamos dele, já não estamos mais lá. Ele é apenas experienciável. Todo aquele que queira conhecê-lo terá que estar lá por si próprio. Esse lugar que vamos conversar hoje é mágico, é real. Esse lugar é o agora. Bom dia, Valdinei. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui hoje. Vamos falar então do nosso tema proposto, que é o agora. Bom dia, Valdinei, primeiramente. Bom dia, João. Uma alegria estar novamente aqui e falar com os ouvintes do Quatro Folhas. Valdinei, esse é o tema, o segundo tema do nosso podcast que nós vamos conversar. O agora, né? Então, eu acho que muitas pessoas devem estar pensando, né? Mas qual que é o segredo desse tema? Não estou entendendo, né? Eu acho que a gente poder conversar sobre o agora, explicar o que é o agora, tentar dar o conceito, né? Eu acho que o conceito do agora ele é algo complicado, né? Porque o agora ele é uma experiência espiritual, ele é uma experiência de conexão, né, onde as pessoas experienciam isso por si mesmas. Então o conceito ele é complicado, a gente pode tangenciar esse conceito, mas sem conseguir, né, ser preciso, porque ele não é algo que se fala, né? Não é algo que se fala, é algo que se experiencia. Mas eu acho interessante a gente poder falar para as pessoas, tentar dar um conceito prévio, mostrar, né, como que se chega nesse lugar tão maravilhoso como eu descrevi na minha mensagem inicial, e quais os benefícios disso também. Valdinei, eu queria passar para você essa palavra com uma pergunta complicada. Quero ver como que você vai resolver esse enigma que eu vou te dizer. O que é o agora, Valdinei? Como que a gente conceitua o agora para o nosso ouvinte? O agora é a percepção do momento presente, mas mais, João, que a percepção do momento presente é a capacidade, o desenvolvimento, a descoberta
da possibilidade de estar presente no presente. Com muita frequência, nós não estamos presentes no presente. E não estamos presentes no presente por conta da desconexão entre aquilo que nós fazemos, a nossa mente e os pensamentos e a consciência. Essa desconexão leva você a gastar muito mais energia para fazer as tarefas do dia a dia e também perder a possibilidade de usufruir do momento que você está. Pode falar ainda sobre aquelas coisas que nos tiram do agora, que nos tiram do presente, mas certamente uma das maiores perdas que você tem, não é, que uma pessoa tem, é não estar presente no presente, não estar no agora. E todos nós temos, de modo inato, a capacidade de estar presente no presente, né, de estar no agora, mas infelizmente muitas forças nos puxam todos os dias em direções diferentes e nos arrancam do agora, do momento presente. Isso leva, por exemplo, à ansiedade. A gente vai tratar mais adiante, se você continuar conosco, nós vamos falar mais adiante dos benefícios do estar presente no presente, dos benefícios do agora. Mas eu posso dizer que um dos prejuízos de não estar presente no presente é o desenvolvimento da ansiedade, né? Ou seja, a preocupação excessiva com o futuro ou as limitações em relação ao passado que nos arrancam do presente e nos levam a morar nos escombros do passado ou nas idealizações do futuro. Às vezes a pessoa está ouvindo, né? E ela não entendeu ainda a profundidade do tema. Os olhos conseguem ver o que a mente está preparada para ver, né? Então, quando a mente não está preparada para ver coisas magníficas, os olhos simplesmente não veem isso, né? Então, a pessoa ela está num estado de vivência automática, ela levanta, ela coloca o rádio, ela come, ela vai para o trabalho, ela trabalha, ela faz tum, 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 e ela passa a vida dela inteira dessa forma. Eu olho isso e eu falo, caramba, a gente precisa tentar trazer para as pessoas um pouco sobre alguns elementos que são chave no existir, sabe? Como forma de evoluir a nossa própria alma, né? A nossa passagem aqui nessa terra, e ter uma vida melhor aqui. O que é o agora, né? O agora, na verdade, é um estado de mente vazia, né? Acho que assim, a gente pode, você deu o seu conceito, eu vou na mesma linha, né? Eu acho que assim, é um estado de consciência, mas às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu estou consciente, eu estou fazendo minhas coisas, eu estou fazendo meu trabalho. Sim, mas calma, a consciência é a consciência como um todo. Não é a consciência do eu sou isso. É a consciência prévia a isso. É a consciência do eu sou. Valdinei, você tem alguma técnica, alguma coisa que a gente possa passar para os nossos ouvintes que queiram ter essa experiência espiritual, energética, que é estar no agora? Tem alguns caminhos para acessar, desenvolver, permanecer no agora. A minha principal experiência foi com a corrida. Quando eu corro, eu tenho essa consciência muito forte do presente, do agora. Uma sensação muito agradável, muito positiva. Mas eu utilizo e ajudou a potencializar a consciência do agora a prática regular ou ritual da meditação, sistemática, seria melhor a palavra, né? A prática sistemática, regular da meditação, que é a separação de uma porção de tempo, né? No caso 20 minutos, e nesse sentido eu não sou tão rigoroso. Às vezes eu faço isso logo quando acordo, às vezes eu faço depois de tomar café, às vezes eu vou fazer no meio da tarde, às vezes vou fazer à noite, mas sempre faço, né? Que é um sistema para você conseguir acessar o agora, que consiste no seguinte: primeiro, a quietude corporal, o fato de você se assentar numa posição que
traz a quietude corporal. Observar a sua respiração, isso te traz para o presente, te traz para o agora, você observar a sua respiração. E em seguida você passa a observar o seu fluxo de pensamentos e perceber que você não é os seus pensamentos, né? Que você não tem necessariamente essa identificação, que existe uma consciência maior ou uma moldura na qual os pensamentos, ou pela qual os pensamentos fluem, pela qual os pensamentos passam. Então, esse sistema, não é? Essa técnica ajuda a trazer para o agora. E à medida que você pratica isso, você nota que a sua capacidade de estar em momentos do dia a dia, em momentos do cotidiano presente, né, percebendo o agora, existindo no agora, ela foi aumentada. Já vou contar uma epifania que eu tive um determinado dia, mas em resumo, né, quando você diz viver automaticamente, em geral nós vivemos no piloto automático. Né? A vida está acontecendo, né, e você não tem consciência. Há uma expressão que às vezes eu uso, nós pensamos muito na vida, mas vivemos pouco. É uma existência na dimensão dos pensamentos e não da realidade do nosso dia a dia. Não se trata só de ver a vida passar, mas de perceber a vida passando em você, né, fluindo em você. E por isso que a respiração é tão fundamental, né? Assim como o batimento cardíaco, é a vida pulsando, é a vida em você. Né? Hoje eu não quero só ver a vida passar, né? Eu quero que a vida passe por mim na sua plenitude. Né? E isso é estar realmente no agora, né? Nesse momento. Mas eu ia contar da epifania. Um dia desses eu estava cozinhando, preparando o almoço e preparando o alho. Então tomei um alho na minha mão e fui descascar o alho. E de repente eu me percebi na contemplação daquele dente de alho, da beleza que havia nele, do brilho, da finura daquela pele que eu estava tirando, não é? E ao mesmo tempo de todo o formato dele. E foi algo epifânico no sentido de uma revelação. Que coisa extraordinária. Uma tarefa que normalmente você faria e faz, não é? Se desincumbindo e fazendo aquilo, pensando na outra coisa, né? Essa noção do agora, essa experiência, então, ela é mágica no sentido que ela acontece o tempo todo em diferentes contextos, em diferentes realidades, né? E isso tem uma capacidade muito grande de trazer satisfação, né? Trazer bem-estar, trazer realização para o momento que nós vivemos. Eu também já passei por isso, né? Em termos de observar, né? Assim, as coisas que são coisas simples, né? Um alimento ou alguma coisa. Às vezes, por exemplo, uma coisa que... Isso é estar no agora, né? Isso é estar no agora. É você perceber a quantidade de coisas, de processos, de relações, de causa e consequência que estão acontecendo nesse exato momento. Nesse exato momento. É legal quando a gente faz isso e tá sozinho, né? Porque quando tem pessoa do lado, a pessoa vira para você e fala assim: cara, o que você fumou aí, meu? Você tá bem? Tá sóbrio? Tá normal? Tá beleza, cara? Não, eu tô só contemplando aqui o pedaço de alho ou uma maçã, né? Porque as pessoas não vão entender. Inclusive, acho que a gente pode até entrar nesse tema sobre os benefícios, né, Valdinei? De você entrar no agora, né? Porque toda essa conversa que nós estamos tendo agora, ela não é... Ela pode parecer maluca, mas ela não é. São as conclusões. Voltaire na veia. Voltaire na veia. São as conclusões. Né? A dúvida não é uma situação confortável, mas a certeza é essa maluquice aí.
Entende? E são conclusões que você vai ter naturalmente. Né? Não é o João que está falando, não é o Valdinei que está falando. Não. Esteja no agora. Reflita, esteja em estado de consciência plena. São coisas que vão vir para você naturalmente. São pensamentos que vão se apresentar para você. Falando dessa parte dos benefícios, Valdinei, vamos lá. A pessoa que está nos ouvindo, a pessoa que está interessada no assunto, de entender o agora, então nós demos a ela um conceito parcial, né, dentro das nossas possibilidades de poder falar o que é o agora. Então a gente está dando para os nossos ouvintes maneiras dele entender, dele praticar, dele poder fazer, porque é uma experiência. O agora é uma experiência que as pessoas precisam acessar por elas mesmas. Né? Agora eu acho que seria interessante a gente falar dos benefícios, né? Porque a pessoa pode pensar, beleza, se ela nunca acessou agora, se ela nunca teve esse tipo de conexão, que nunca foi uma coisa que foi revelada para ela pode se questionar, mas tá, beleza, eu não tenho muito tempo. Né? Então já é complicado porque ela já não está, né, conectada com essa energia. Mas eu queria pelo menos entender então, qual é o benefício disso, entende? Então, Valdinei, qual é o benefício que a pessoa vai ter para a vida dela? Como pessoa, como ser humano, como alma viva dentro dessa realidade, em ter esses contatos constantes com o agora. Quando a gente estava falando do silêncio, né, como uma das vias para você acessar o agora, eu me lembrei de uma definição que há 4 tipos de silêncio. O silêncio dos olhos, o silêncio dos ouvidos e o silêncio da boca. Esses 3 são caminhos para a gente chegar ao 4º tipo de silêncio, que é o da mente, que é esse silêncio que possibilita o estado de presença, o estado de consciência, o estar no agora. Acho que isso é bem importante a gente lembrar, né? Que são caminhos para você acessar o agora. Dos benefícios, né? Isso é importante, João, porque a gente pode passar uma impressão de disfuncionalidade, né? Ou seja, se você fica tão deslumbrado, não é, com o cotidiano, de repente você se torna um sujeito esquecido de pagar os seus boletos, não é, de cumprir a sua agenda, e não é isso, né? Essa presença no agora, ela traz justamente uma eficiência maior, uma capacidade de resposta muito melhor para os desafios do cotidiano, porque estar presente naquilo que você está fazendo tem o poder, e aí nós já entramos nos benefícios, tem o poder de recarregá-lo de força, de energia, né? ou flow, ou imersão. Quando você está naquilo que você está fazendo, isso traz para você um poder no sentido de uma energia, né? E ao mesmo tempo um ganho, porque você não precisa retrabalhar, você não precisa refazer, porque com muita frequência as pessoas estão fazendo uma tarefa, seja lendo um texto, e de repente percebem o que estava escrito nessa página mesmo, precisa voltar no início, porque ele estava passando os olhos pelas letras, mas a mente estava vagando com outras preocupações em outro lugar. Então, esse estar presente, ele traz um ganho muito grande, porque você realiza, não é, as tarefas com muito mais energia e muito mais atenção. Então, esse é um benefício muito grande, né? E também o benefício da redução da ansiedade, né? Porque hoje a ansiedade é um mal terrível, né? As pessoas ficam ansiosas com o passado, seja na forma da culpa ou da hipótese, não é? Ou ansiosas quanto ao futuro, né? Mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, né? Essas antecipações são muito ruins, e o estado de presença leva você a fazer aquilo que é possível ser feito no momento, né, que você está vivendo, sem essas conexões com
futuro ou com o passado, né? Então, o benefício é muito grande, né, da presença, né? Não é o contrário da alienação, né? É o contrário de ficar vagando, né, ficar perdido, né? É justamente o aumento do foco, né, e ao mesmo tempo da satisfação consigo e a satisfação naquilo que você está fazendo, né, que o estado de presença e de percepção do agora traz. Você mencionou um conceito, né, que é o conceito de um livro, que é o estado de flow, né? O estado de flow, na verdade, nada mais é do que... Acho que as pessoas já devem ter passado por isso, né? Assim, às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa e depende da profissão dela. Você pode ser um advogado, um arquiteto, um engenheiro, ou um empresário. E aí, às vezes você está tentando fazer um negócio e, tá difícil. Você fala, caramba, não sai aqui, né? E às vezes você tá lá fazendo alguma coisa e, parece que você tá voando, assim. Você fala, nossa, caramba, eu tô o Superman aqui, Tô fazendo as coisas, estão vindo até mim, eu tô escrevendo com uma facilidade. Nossa, tá tudo tão encaixado, tô que nem um maestro aqui e nossa, tá vindo muito fluido. Então esse é o estado de flow, né? É quando efetivamente as suas atividades, né, o seu agir, ele vem de uma forma muito inspirada e muito efetiva, né? Muito assertiva, né? Isso é um estado de flow. Acessar o agora é uma maneira excelente de você carregar essa sua habilidade. Da mesma maneira que você põe o seu celular para carregar à noite, quando você vai dormir, seu celular acaba a bateria, né? Você vai, carrega ele lá. Você carrega também as suas baterias, não é mesmo? Você dorme, por exemplo. Quando você dorme, você está carregando suas baterias. Você está carregando a bateria física do seu corpo, né? Quando você acessa o agora, eu quero que você imagine quando você coloca o cabinho ali de carregar o celular, quando você coloca o cabinho, quando você espeta o cabinho, né? O celular, pelo menos o celular, ele dá uma vibradinha, e aí aparece ali a bateria com um raiozinho, né? Que quer dizer que ele está carregando, né? Quando você se conecta com o agora, eu quero que você tenha essa imagem. Quando você se conecta com o agora, você está carregando a sua bateriazinha espiritual. Então você acessou agora, opa, estou carregando. E a bateria espiritual das pessoas, ela é bem baixa, porque as pessoas não se preocupam em carregar elas, porque as pessoas não sabem nada disso, porque não é ensinado, não é passado isso, né? As coisas, elas às vezes não são passadas e ponto. Então, quando você acessa o agora, qual é um grande benefício? Você carrega essa bateria espiritual sua. Essa bateria que não é ligada necessariamente ao seu corpo, mas ela vai trabalhar junto com ele naquela questão de equilíbrio de corpo e mente, né? De uma maneira que vai afetar positivamente o seu estado de flow. Corpo e mente vão trabalhar de uma maneira conectada, dinâmica. E você vai sentir aquele negócio do tipo, nossa, eu tô fluindo, eu tô dinâmico. E acessar o agora, Valdinei, é uma coisa que assim, você falou que você faz a sua meditação. Você faz a sua meditação diária de 20 minutos? É isso? Sim, todos os dias. Algumas vezes 2 vezes por dia, mas pelo menos uma vez, né, no dia, 20 minutos. Não, eu digo isso porque assim, para algumas pessoas, como para mim, por exemplo, e aí vai para o nosso ouvinte, eu acho interessante ter essa variedade. Assim. Por exemplo, o Valdinei é um líder espiritual. Ele tem uma capacidade de meditação alta. Então o Valdinei consegue ficar 20 minutos meditando. Para uma pessoa,
ficar 20 minutos meditando, ou seja, 20 minutos em estado de mente vazia, de conexão com o agora, é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. E isso pode gerar algumas frustrações. Da pessoa falar assim, não, eu vou começar agora, então esse negócio do agora aí que o João e o Valdinei estão falando é super bacana mesmo, aí eu já tinha ouvido falar, agora eu vou ficar bom no agora. Agora eu vou ficar craque no agora, eu vou meditar, como é que é, o Valdinei medita 20 minutos por dia? Então beleza, aí a pessoa está empolgada, ela põe o relógio dela para despertar às 5 da manhã. Agora a pessoa nunca acordou às 5 da manhã, mas agora ela vai acordar às 5 da manhã, vai meditar por 20 minutos, vai pra academia, vai mudar a vida. Beleza. Aí, meu amigo, ela coloca o reloginho dela para meditar 20 minutos, fica na posição de lótus para poder ficar uma coisa bonita, né? Afinal de contas, a pessoa não vai meditar sentada, né? Porque a gente tem aqueles estigmas, né? O que é meditar? Meditar tem a posição e tudo mais. E aí ela senta, respira, fica em silêncio e fala, bom, beleza, vamos começar. Presta atenção, ouvinte. Isso é uma coisa que pode acontecer com você. E eu estou aqui já te antecipando para poder quebrar esse problema. Aí você sentou e falou, bom, então vamos começar. Assim que eu terminar aqui, eu vou pegar o carro, porque eu preciso ir lá para o escritório. Deixei um negocinho lá. Aí eu só pego e venho aqui para casa. Mas depois eu vejo isso. Agora não. Agora eu vou meditar. Então, a mente, ela é uma coisa muito indomável, né? Você vai ficar 20 minutos brigando com você se você não souber fazer isso. Meditar é um hábito, não é um dom. Você desenvolve ele. E eu queria passar, Valdinei, por uma coisa que é curiosa, né? Que é esse negócio de passado e futuro, Valdinei. Esse negócio de passado e futuro é uma coisa muito engraçada, né? Porque o passado e o futuro, a gente está falando do agora, né? A pessoa fala assim, tá, beleza, o agora. Então, é o presente. Legal. Então, presente. E a gente é ensinado dentro dessa estrutura triangular aí, né? Que tem também o passado e o futuro, né? E o passado e o futuro, na verdade, vamos lá, não existem. E aí o nosso ouvinte, mais uma vez, vai falar, pô, João, aí você está forçando a barra, né, amigo? Como não existe passado e futuro? E eu vou falar, meu amigo, não existe passado e futuro. E aí a pessoa vai falar assim, então me prove. E eu vou falar, sim. Aonde você já viveu no seu passado? Aonde você já viveu no seu futuro? Você não concorda comigo que você sempre esteve no seu presente? Ou alguma vez na sua vida você se lembra, não, essa vez aí eu estava vivendo no meu passado. Mas espera aí, eu estou lembrando do meu passado aqui agora, quando eu era pequeno. Não. Sim, você está lembrando do seu passado no seu presente. E quando você está lembrando do seu passado no seu presente, na verdade verdadeira, você está acessando o seu cérebro, uma parte onde ele guarda com muita dificuldade, porque ele não tem a clareza de detalhes que você acha que ele tem, né? É uma clareza de detalhes bem baixa. Você está acessando algumas imagens. Às vezes não é nem um filme. Você fala assim, não, mas eu lembro perfeitamente. Às vezes não é nem um filminho que você tem. Se fosse puxar mesmo, são umas fotos preto e branco que você tem na tua cabeça do teu passado aí. Que você acha que é, mas se eu perguntar para você quantos carros tinham naquele momento, você fala assim, mas não sei também, né? Então, cadê a riqueza de detalhes? Na verdade, o que é o seu passado são conexões neurais que você tem na sua cabeça. E o mais forte disso, que ficou gravado, são as emoções.
Então tudo que você tem no seu passado que você fala assim, eu lembro muito bem, é porque foi um momento muito emocionante. Teve uma emoção muito forte. E a emoção foi uma tatuagem no seu cérebro. Mas o evento mesmo, você não tem tanta lembrança dele, não. E o seu futuro é a mesma coisa. Mais para frente. Ou você já viveu no seu futuro? Não, mas hoje à noite eu tenho certeza que eu vou no supermercado. Tem mesmo? Ou você tem uma expectativa? Valdinei, passado e futuro existem? Existem na forma da memória e na forma da esperança. Se nós, por exemplo, nós estamos usando aqui um artefato que é o microfone, nós usamos as câmeras, a luz, tudo isso foi construído num passado. E na forma de cultura é transmitido, é aprendido. Então essa dimensão objetiva do passado, ela existe. Essa mesa, esse copo, a água, isso vem num fluxo do passado para esse presente que nós vivemos. Agora, a experiência, no sentido da subjetividade, da percepção, ela é sempre presente. Nós vivemos o passado no presente, como você já assinalou. E o futuro existe na forma da expectativa, da esperança, do planejamento, né, da capacidade que o ser humano tem de antecipação. Mas a subjetividade é sempre presente, né? Tem o Immanuel Kant, o filósofo, que fala das categorias do conhecimento. Ele fala de duas categorias a priori, que tudo que nós pensamos está dentro da dimensão do tempo e do espaço. Você não pensa nada fora de um espaço ou fora do tempo, né? Tem sempre uma temporalidade que é, na verdade, uma limitação nossa. Agora, o que você fala, João, que você se refere, na verdade, o passado ou o futuro como vício, né? O passado ou o futuro como uma muleta, não é? Alguma coisa que nós usamos para nos esconder do presente, dos desafios, dos desconfortos que estão no presente. Aí nós nos refugiamos num passado que é sempre reeditado, né? Porque você reedita de acordo com a sua conveniência, e nesse sentido o passado é uma ficção, né? Que você constrói a partir do seu presente, né? Você edita o seu passado e, de repente, um evento que teve centralidade passa para a marginalidade do passado, e um outro evento do seu passado passa a ser o dia decisivo da sua vida, o grande dia. Nós somos reinventores, né, permanentes do nosso passado, e fazemos isso no presente. E o futuro é a mesma coisa, né? E nesse sentido, né, muitas vezes o futuro ele tem um papel maléfico, né? Se você pensa em termos de utopias, e tudo que já foi destruído na humanidade, vidas que foram tiradas em nome de uma utopia, de um futuro imaginado, né? Por exemplo, a própria utopia do progresso. O Otávio Paz, ele diz que as construções do futuro, né, as utopias, terminam geralmente em construções geométricas do inferno na Terra. Todos os paraísos terrestres terminam, projeções de paraísos terrestres terminam em construções geométricas, em construções do inferno na Terra. Isso é uma verdade, né? Ou seja, sacrificar o presente em função de um futuro ou de um passado. O espírito, por exemplo, do reacionarismo. O reacionarismo que ele é uma reinvenção do passado, um passado editado, seletivo. No passado era melhor, no passado era assim, no passado nós não tínhamos tais problemas. Você está inventando um passado fictício, né? E todo movimento reacionário vive em função disso. Ou as utopias, né? Que você também projeta num futuro ideal e sacrifica o presente. Então, nesse sentido de usos, não é, do passado e do presente, a gente pode dizer até usos políticos, né, do presente e do passado, é muito negativo. Agora, na forma de saberes,
aí você tem o passado chegando até o presente, né? E você pode ter também a mobilização da esperança como uma rebelião para aquilo que está em desconformismo, né? Com a justiça, com o amor, com as grandes virtudes no presente que precisa ser contestado. Tem uma coisa, João, que eu acho que é interessante, que é a distinção entre informação, conhecimento e sabedoria. Quando você fala do presente, esse agora, ele é a vivência do tempo na sua forma de sabedoria, que todas as grandes tradições espirituais ensinam. Agora, o conhecimento é a sistematização da informação, e a informação são os inputs, né? Aquilo que chega, mas que está totalmente desorganizado e que, em geral, é dispersivo, porque a gente fica perdido olhando para um lado, para o outro, porque eles não param de chegar esses inputs, né, o tempo todo na nossa consciência. O agora é uma capacidade de mobilizar a sabedoria. Viver de forma sábia. Eu acho curioso, Valdinei, porque assim, tem uma parte, essa parte que você falou, ela acaba ficando sem uma resposta. Aí a gente entraria até para o campo filosófico da coisa, né? Porque provavelmente alguma dimensão que não foi aberta para nós, né? Existem alguns ensaios, né, de como seria a vida em duas dimensões. Então, assim, existem alguns ensaios nesse sentido. Eu já vi alguns vídeos científicos, né, falando, tentando demonstrar como é que seria a vida se ela fosse em duas dimensões. E aí a gente entra mais para aquela parte quântica das coisas, né? Não é muito a parte de certezas das ciências newtonianas, certas, corretas, do mundo das formas, né? Já é alguma coisa que a gente está tentando desenhar como seria, né? E uma vida plana em duas dimensões é curioso porque os objetos são todos planos, né? Então, se você coloca um objeto, né? Aí quem está ouvindo isso não vai ver, mas quem está vendo aqui pelo YouTube vai ver, né? Se você tem uma vida plana, se você vive numa realidade plana e você tem um objeto fora desse universo que é plano, nenhum dos seres consegue enxergar, porque eles só veem o que é plano. Então essa caneta, por exemplo, se eu tenho aqui um universo, digamos que essa folha de papel seja um universo igual a Terra, só que é plano, é plano. Não estou falando com os terraplanistas, tá? Por favor, tô abstraindo um raciocínio aqui de realidade, de realidade mesmo. Então, os seres não veem essa caneta. Se eu ponho essa caneta aqui e eu encosto ela aqui, aí eles vão começar a ver ela, porque aí ela atingiu a dimensão que eles têm acesso. Atingiu. E dentro desses ensaios, desses vídeos, essa caneta apareceria para eles algo mais ou menos assim. Ela surgiria como se tivesse aqui assim alguma coisa que surgisse e depois que eu tirasse, ela sumiria. É assim que ela apareceria numa realidade de duas dimensões. E é obviamente que os seres que vivessem nessa realidade de duas dimensões, eles iam ficar apavorados. Que eles iam falar, alguma coisa surgiu no meio do nada e sumiu. Foi pro além. Eu não consigo ver isso. Aí vai o meu ponto, Valdinei. Por exemplo, essa mesa, ela não foi feita no passado. Ela foi feita no presente. Tudo bem, a gente pode se remeter ao passado, falar, beleza, é passado isso. Mas quando ela foi feita, era presente. E desde então nós não saímos desse momento. Nós continuamos nele. Em nenhum momento nós saímos do presente.
Então, é claro que é complicado, porque o que eu quero dizer, existem estudos que dizem que a gente, na verdade, nós vivemos em 3 dimensões, né? Mas existem estudos que propõem a 4ª, 5ª, tem estudos que propõem até a 6ª dimensão, já, né? Tentam ensaiar como é que seria isso, né? E uma das possibilidades é que, por exemplo, tudo que como a gente vive no presente, a gente consegue ver só um corte disso. Só um corte do presente. Então, por exemplo, para as pessoas que estão vendo esse vídeo, né? Enquanto eu me movimento, né? Eu estou no presente, mas quando minha mão sai daqui para cá, eu estou vendo ela só aqui. Eu não estou vendo mais ela aqui. Mas eu continuo no meu momento presente. Só que a minha dimensão permite que eu veja ela só aqui. Eventualmente tenha uma outra dimensão, a qual nós não temos acesso, em que a minha mão está aqui, 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 está aqui. Eu não estou só aqui sentado. Eu estou aqui, eu estou levantado, eu estou puxando essa cadeira, eu estou entrando por aquela porta. Eventualmente tem uma dimensão como essa, onde está tudo meio que bagunçado, entende? Por que eu digo isso? Porque nós nunca saímos do presente. Nunca. Tudo é feito no presente. E foi feito no presente. E só será feito no presente. Então é complicado, porque dentro da nossa dimensão, a gente não tem como chegar além dessa discussão e falar, olha, é assim. Porque é uma limitação cognitiva nossa. Até de linguagem. Porque a gente não tem, né? Qual é o nome daquele filósofo? Wittgenstein. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, né? Então é isso. Valdinei, deixa eu passar a palavra para você fazer a finalização. O nosso tema hoje foi o agora. Ele é um tema que, gera muito conteúdo. A gente poderia continuar conversando aqui por muito tempo. É um tema gostoso de conversar, de praticar e de difundir, no sentido de que mais pessoas conheçam, mais pessoas desenvolvam isso, para que a gente possa não só ter o bem de cada um, mas também com isso ter um bem comunitário, né? Porque se as pessoas conseguem atingir um estado de sanidade mental por meio do agora, e a gente tem um conjunto de pessoas que estão melhor por causa disso, nós estamos automaticamente numa sociedade também que é melhor. Certo, Valdinei? Ou estou... João, para mim, para finalizar, eu acho que toda a nossa conversa, o programa de hoje sobre o agora, pode ser sintetizado da seguinte forma. Quando a gente conclama o ouvinte, né, a uma experiência com o agora, estar presente no presente, para mim, né, João, o objetivo é o seguinte, né, que a gente consiga ter uma percepção do que pode ser mudado no agora, do que não pode ser mudado, né? E que a gente chegue numa equação entre uma passividade, porque um risco de se falar do agora, dessa entrega ao momento presente, é muitas vezes as pessoas irem para o lado da passividade, né? Ou também quando a pessoa vive num ativismo que ele não consegue viver o presente porque ele está numa atividade frenética construindo um suposto futuro. Então, em resumo, né, para mim a experiência do agora, a consciência do momento presente, deveria nos levar na direção da famosa oração da serenidade, que diz o seguinte, né? Ó Deus, dá-me coragem para mudar as coisas que eu posso mudar, aceitação daquilo que eu não posso mudar e sabedoria para saber a diferença entre uma e outra. Eu acho que o mergulho no presente é esse discernimento, isso dá para fazer. Isso daqui é isso, né? E eu sigo com o fluxo, né? Como as coisas estão andando. Viver o presente, viver o agora, traz serenidade. E nós precisamos muito de serenidade hoje, né? Serenidade nessa forma da paz mental, da paz de espírito, da paz corporal também, né? Porque
a falta de paz ela se reflete no mal-estar que vai explodir em alguma parte do corpo, em algum tipo de enfermidade, né? Então, em resumo, para mim, seria serenidade. Não é? É uma reconciliação com o tempo. Eu paro de brigar com o tempo, eu me reconcilio com o tempo, e essa reconciliação ela traz serenidade para a nossa vida. Com certeza. Acho que você tocou num ponto muito interessante, que é essa parte da serenidade, né? É uma conciliação consigo mesmo, né? Você está no agora, é isso mesmo. Valdinei, muito obrigado pela sua presença. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por estarem aqui conosco. Quem curtiu esse áudio, esse vídeo, esse podcast, não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu comentário, de compartilhar para quem você acha que esse material será útil. Porque fazendo isso, você vai nos ajudar a difundir essa mensagem. E é isso que nós queremos, levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado a todos. Nos encontramos na semana que vem. O nosso próximo tema vai ser um tema bem bacana, temas profundos que nós tratamos aqui no Poder do Trevo. Assuntos de interesse para que as pessoas tenham uma saúde mental melhor e uma vida mais plena. Encontro com vocês na semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá.